tarde, pessoal. Prazer estar aqui nesse palco hoje aqui com vocês, dividindo esse tempo aqui com o Thiago, um cliente nosso aí há bastante tempo aí da Twilio. Ele é diretor responsável por engenharia, inteligência artificial e dados na Creditas. E hoje a gente tem aqui esse desafio de trazer para vocês um pouco da visão do que a gente está falando aí para os nossos clientes, no mercado, em torno da inteligência artificial. E como que a gente faz a mescla disso também, né? Não é nem tudo a inteligência artificial, nem tudo somos nós, é um pouco de cada. E como que a gente tira aí o melhor desses dois mundos, né? E para isso eu trouxe aqui, né, hoje algumas perguntinhas importantes para a gente conhecer, então, a experiência da Creditas. Acho que, Thiago, antes de mais nada, acho que é importante comentar um pouquinho quem é a Creditas, como que ela atua no mercado, qual é o seu posicionamento. Você conta um pouquinho para a gente? Claro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Agatha, time aí do Grupo Padrão. É um prazer estar falando aqui um pouco com vocês sobre dados, AI e experiência do cliente. Bom, a Creditas é uma fintech. A gente está no mercado há 13 anos, vai fazer 14 anos agora. E o nosso foco é no empréstimo com collateral, né, com garantia. Então, empréstimo através do asset dos nossos clientes, seja ele salário, carro ou casa, visando uma transformação daquele cliente, daquele asset, como ele pode usar isso para potencializar o seu crescimento, ter maior controle financeiro, sair de dívidas caras e afins. Então, esse é um pouco do nosso ecossistema aqui. Muito legal. E como a gente já se conhece, eu conheço um pouco da história de vocês e do que a gente já tem feito junto, acho que seria bem legal contar um pouco aqui, Thiago, que a gente sabe que, no geral, muitas empresas estão nesse processo de implementação da IA generativa, mas, às vezes, uma implementação de uma camada um pouco mais isolada, né? E a gente entende que, na Creditas, vocês trabalham aí com a implementação e o uso da IA generativa numa visão de trabalhar, primeiramente, com dados confiáveis, dados dos clientes e uma informação que realmente você consiga trazer isso em tempo real na hora que você está interfaceando e fazendo o atendimento do teu cliente. Você poderia contar um pouquinho mais aqui para o nosso público como é que vocês se organizaram, né, o time Creditas, e você justamente cuidando desses dois lados tão importantes aí do business, que é dados e IA, para justamente gerar uma experiência mais rica lá na ponta com o teu cliente? Legal. Opa. Bom, a gente, na Creditas, acho que todo o mercado, há muito tempo fala que dados é um dos nossos principais assets, né? É um dos grandes diferenciais competitivos. A gente acredita nisso faz bastante tempo, então, desde quando eu entrei na Creditas, há 5 anos, eu venho trabalhando para organizar essa camada de dados. Há 1 ano e pouco atrás, a gente entendeu que o futuro da comunicação dentro da companhia, ela passava por uma camada de infraestrutura de dados também, e AI como um diferencial competitivo. Então, a gente unificou isso abaixo da minha diretoria. E aqui a gente, através de uma estratégia junto com a parceria com a Twilio, a gente já estava trabalhando há bastante tempo na nossa CDP, que é a Customer Data Platform. Então, a CDP, ela basicamente pega dados de behavior dos nossos clientes, né, dados comportamentais, com assets que a gente já tem dentro da Creditas, com os dados que a gente já tem dentro da Creditas sobre os nossos clientes. E a CDP é uma ferramenta muito utilizada no universo de marketing, e a gente fez uma transformação pensando em como a gente conseguiria potencializar o processo de atendimento e contextualização dos nossos consultores com esse tipo de informação, para ele conseguir entender qual é o momento e a etapa que aquele cliente está. Não só o momento dele no nosso funil tradicional, mas se ele está visitando alguma página, se ele está acessando o nosso aplicativo. Com isso, cada consultor tem muito mais contexto do momento exato para falar com o cliente naquele canal que ele mais gostaria, né?
E olhando para a AI, tudo que a gente construiu nesse período é essencial, porque no final a AI ela precisa de contexto, ela precisa entender quem é o cliente, quem que a gente é como companhia, para ela de fato conseguir resolver o problema do nosso consultor ou do cliente final, potencializando aí o processo de atendimento e experiência do cliente. Maravilha. Eu estou bastante curiosa, né, obviamente, para saber mais e também para que isso seja compartilhado com todas as pessoas que estão aqui. Entender um pouco como a Acreditas também se organizou justamente nesse momento de criar essa jornada do cliente, desde a jornada em que a gente olha o cliente do ponto de vista do dado dele. Então, quando a gente fala dado, vamos falar de informação, né? Aquele cliente que alguma vez já contratou um serviço financeiro teu, aquele cliente que está navegando dentro da tua app naquele momento, então vamos chamar isso de o dado acionável aí em tempo real, né? E que isso normalmente a gente vê que em muitas empresas existem silos, né, silos de trabalho em que tem uma equipe trabalhando muito forte a área de dados e depois disso tem uma área que está cuidando do processo de comunicação com o cliente até de uma maneira às vezes não tão integrada, né? Queria um pouco saber desse modelo integrado, porque é justamente esse modelo integrado que a gente da Twilio acredita que a gente consegue trazer, né, para os clientes consumidores como um todo, uma experiência mais rica e relevante. Como é que vocês conseguiram fazer isso de uma maneira tão assertiva, Thiago? Boa, ótima pergunta. Eu acho que até dei um spoiler na resposta da pergunta anterior, né? Desde quando surgiu a IA generativa, né, o boom da IA generativa e afins, a gente tratou ela dentro da Acreditas com muita seriedade, fugindo do hype. Então, a gente tomou decisões bem estratégicas, alguns anos atrás, de acompanhar o que estava acontecendo, mas refletir muito no que era essencial. E onde a IA generativa poderia contribuir de maneira sistemática com um diferencial competitivo. A partir daquele momento, a gente entendeu que falar sobre comunicação, falar sobre experiência do cliente, falar sobre canais, era falar sobre dados e falar sobre AI. Então, conscientemente, a gente tomou uma decisão de unificar essas áreas. Então, hoje a gente tem uma área de canais digitais que fica junto com a estrutura de dados e a estrutura de AI. Então, o time de canais cuida tanto da experiência de comunicação quanto experiência web e app dentro da Acreditas. E a gente, desde então, vem construindo um ecossistema da qual a gente consegue levar para as plataformas de comunicação um enriquecimento de dados muito mais rápido e muito mais intencional. Então, também não é transbordar o consultor ou IA com um monte de informação que não faz sentido. Como que a gente traz para a engenharia de dados também o desafio de acelerar a entrega, o delivery do dado e do dado correto para aquele cliente, consultor e AI, né? A gente criou um ecossistema baseado em plataforma de AI, plataforma de dados e a Customer Data Platform, integrado ao ecossistema de comunicação para disponibilizar essas informações, tanto para consultor quanto para AI, né? Então, de modo geral, a gente pensa muito num fundacional muito forte, no asset mais importante, que é o dado, e na experiência, seja a experiência do consultor, seja a experiência do cliente. Então, como fazer com que essa experiência seja o mais fluida possível, com o mínimo de fricção e com mais conhecimento possível sobre o nosso cliente. Então, quer dizer, né, só para tangibilizar um pouco, a gente está falando aqui de um mundo de personalização muito forte, em que você tem lá um CPF cadastrado, todas as informações históricas desse cliente, e você também tem essa visão dentro da plataforma em que você consegue enxergar todas essas ações do teu cliente, né? Quando ele está interagindo com alguns dos seus canais de interações. É isso? É basicamente isso. Então, basicamente, a gente tem dentro da plataforma
as principais informações daquele cliente, mas a gente também tem alguns modelos que são modelos de engajamento, voltado para medir engajamento daquele cliente, ou o risco dele abandonar uma jornada. E esses modelos, por exemplo, eles são baseados em todos os dados que a gente tem sobre o comportamento daquele cliente. Então, se ele entrou numa página nossa, se ele está lendo um determinado blog, se é um artigo no nosso blog sobre um produto de auto, um produto de home, se ele está mais tendencioso aí para um produto de consignado de auto, se ele entrou no nosso aplicativo e se ele está numa tela de boleto e ele está prestes a entrar em inadimplência. Então, a gente orquestra isso dentro da nossa fila de atendimento e usa esses dados para priorização no fluxo de atendimento, para a gente tentar falar com o cliente no momento certo. Poxa, que bacana. Então, quer dizer que se eu começo uma interação minha por dentro do WhatsApp e depois se eu resolver ligar no seu 0800, você já sabe quem eu sou, as minhas últimas interações e quais são os próximos passos do que você tem que fazer comigo. Por exemplo, se eu tenho um débito ou um atraso no pagamento de um boleto, você claramente já tem essa informação bastante rápida e já sabe essas últimas interações recentes que eu fiz com vocês, né? Sim, na grande maioria dos casos, né, a gente já tem esse tipo de serviço disponível, inclusive com resumos de como foi os últimos atendimentos, todo o histórico e afins. Legal. Essa parte do atendimento, então, eu até gostaria de perguntar um pouco, trazendo aqui para o fator também de people, né? A gente sabe que os agentes de IA resolverão grandes coisas, mas a gente vai ter sempre humanos aí para falar aí com os nossos clientes. E a gente enxerga também que as equipes de atendimento, muitas vezes, estão bastante fadigadas às vezes, em processos de atendimento de clientes, às vezes ter que navegar por muitas telas, ter um modelo de atendimento, às vezes, com nível de complexidade alta, né? Nessa situação, acho que a Acreditas, junto com a Twilio, deu um grande passo nessa visão da consolidação, né? De uma visão unificada de tela de atendimento e que acaba facilitando um pouco a vida do agente humano ao falar com o cliente, né? Conta um pouquinho, Thiago, como que foi essa jornada e como que você, né, como que a área de negócios enxergou isso no dia a dia dela? Bom, eu acho que todo mundo que é da área de atendimento sofre um pouco com isso, né? O que não falta é ferramenta para a gente estar utilizando no final do dia. E como eu sou da área de tecnologia, mas como negócio, eu entendo muito das dores das pessoas de negócio que precisam resolver o problema delas rápido e muitas vezes a tecnologia não evolui tão rápido quanto a gente gostaria, os times de tecnologia. Qualquer time de comunicação tem um grande desafio, de engenharia de comunicação, tem um grande desafio de conseguir gerenciar todo esse ecossistema. Na Acreditas mesmo, a gente tinha um ecossistema de comunicação extremamente complexo, com cada bio utilizando uma ferramenta diferente, com ferramentas proprietárias que a gente desenvolvia, que já não estava acompanhando tanto a evolução do mercado e onde a gente entendia que também não era um diferencial competitivo. Então, como a gente focava em outras coisas que eram mais relevantes, né? No final das contas, a gente tomou uma decisão estratégica de centralizar isso no Flex da Twilio, como o canal e experiência para o cliente consultor nosso, né? Ali dentro da plataforma. Isso trouxe diversos benefícios do ponto de vista de jornada de experiência. E o que a gente esquece de conectar muitas vezes é que a gente pensa muito na jornada e experiência do cliente, mas a gente não associa a experiência do consultor como parte da experiência do cliente. Se eu tenho um consultor que está demorando 2 minutos, 3 minutos, 5 horas para responder um cliente, no final isso é a experiência do cliente. Não é só a experiência do consultor. Então, a gente teve como foco centralizar isso, melhorar a experiência do consultor, entender o quanto que isso impactava a experiência do cliente no final, e o quanto que isso poderia melhorar, inclusive, na vida do consultor, né? Então, antes da gente tocar esse projeto, por exemplo, no horário tradicional comercial, os nossos consultores conseguiam atender 70% do volume de atendimento que ele era designado a responder. Depois dessa migração, a gente conseguiu atender 100%.
dos clientes. Então, isso é mais qualidade de vida, é mais tempo deles com a família, é mais tempo se dedicando para estudar outras coisas, para se preparar para o futuro e afins. Então, é um impacto bem grande. Até para casos mais complexos, onde, né, a gente pode, como ser humano, às vezes aportar um pouco mais de valor, né? Sem dúvida. Não, muito legal. É muito bacana toda, né, a implementação de vocês, os avanços tecnológicos e a adoção rápida, né, dessas novas tecnologias entrando aí no mercado. De tudo que vocês já construíram, eu queria que você me desse aqui para todos nós uma visão um pouquinho sobre como você enxerga, né, os próximos passos. A gente estava conversando ali um pouquinho atrás e falando, nossa, né, o mundo, agora a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de dados, a gente está passando por uma era agêntica muito forte, né? E como que você consegue, né, mostrar e falar um pouco aqui para a gente dessa visão futura de jornada do cliente, da jornada de crédito dos clientes aí da Creditas, avançando cada vez mais com esses temas, né? Vamos colocar esses 3 ingredientes e eu queria ouvir um pouquinho mais, se possível, dessa visão agêntica, né? Os agentes, como que vocês têm planos, né? A gente já está trabalhando nisso e como que você está planejando aí esse e o próximo ano na adoção de agentes dentro da Creditas? Legal. Eu vou começar um pouco mais afunilado, depois eu vou fazer um pouco mais abrangente. Falando de crédito, né? Eu acho que ninguém acorda de manhã e fala, eu vou pegar um empréstimo de 10 mil hoje, e é isso, eu vou fazer uma dívida de 30 mil reais. Quando a gente está falando do setor de crédito, o time é muito importante. Saber o momento exato de oferecer o produto para o cliente é fundamental. Então, a gente enxerga que o futuro da área de crédito e financeiro está muito relacionado a conhecer muito bem os nossos clientes, saber qual é o momento exato que a gente tem que oferecer determinado produto e não perder essa janela de oportunidade, porque senão ela passa muito rápido. Quando a gente está falando de processo de atendimento, eu acho que a gente está vivendo um momento meio que único, né? A gente teve em 1800 a Revolução Industrial, 1900 a Segunda Revolução, 1950 a era da computação começando, em 80 a telecomunicação, nos anos 2000 internet, popularização dos devices e mobile, smartphones. Tudo isso fizeram grandes transformações, né? Mas agora a gente está vivendo uma que, para mim, vai ser uma das maiores, que é essa era da AI, que vai mudar muito a forma que a gente faz, pensa as coisas. Então, constantemente a gente tem que se provocar e pensar em como que vai ser esse processo de atendimento no futuro, como que os agentes vão trabalhar junto com as pessoas. A gente vai ter lideranças olhando para o processo de atendimento e para o seu time de atendimento, mas a gente também vai ter lideranças que vai estar olhando para os agentes, performance dos agentes. Então, de fato, vai ser um mundo muito híbrido para mim. A gente sempre vai precisar das pessoas. Eu acho que é irreal a gente falar que a gente vai ter um processo 100% agêntico, sem a necessidade de um transbordo para um consultor. A interação humana ela vai continuar sendo muito relevante, mas para mim muda muito a forma que a gente pensa no processo de atendimento. Muda muito a forma que a gente conhece, os conceitos que a gente usa. Será que filas vai ser algo relevante? Carteirização, será que isso faz sentido num futuro agêntico? Eu acho que a gente não tem muitas respostas. Eu acho que a gente tem que experimentar, testar e aprender muito rápido e ter muita capacidade de execução extremamente acelerado para a gente, de fato, estar conseguindo se preparar para esse futuro, que ainda é um futuro muito incerto, com muita mudança para acontecer, mas que, para mim, vai trazer oportunidades e novas plataformas. Para mim, a IA vai ser uma nova plataforma, igual o mobile foi alguns anos atrás para os bancos. A AI vai ser uma nova plataforma que a gente vai ter que repensar muitas coisas que a gente faz e da forma que a gente faz. Não, maravilha. Eu também concordo e fico pensando todos os dias nessas mudanças todas
que nos esperam, né? A gente já vendo conversas de múltiplos agentes, como eu orquestro os agentes, como eu garanto segurança dos agentes dentro do meu ecossistema tecnológico, como eu mesclo isso com o ser humano dentro do processo. Então, acho que a gente está realmente no momento aí de redesenho de muitos processos de negócio, no final das contas, em que a IA vai potencializar aí muitos dos negócios. E a gente tem que estar atento, né, justamente a essas inovações, né, ao que tem de novo no mercado, acompanhar, né, como, por exemplo, aqui a Acreditas, dando alguns passos aí à frente em termos de inovação. Então, e a Twilio aí trazendo cada vez mais nossas atualizações e desenvolvimentos tecnológicos para melhorar a experiência, né, de vocês com os clientes de vocês. Então, Tiago, acho que o nosso tempo aqui, nos deram muito pouco tempo, não é verdade? Mas quero muito agradecer a sua presença, todas as explicações, o compartilhamento dessas informações tão ricas aqui com todas as pessoas que estão nos assistindo. E ao público, muito obrigada aí pela atenção, pelo tempo de vocês também. Obrigada. Obrigado.